está acontecendo um fenômeno interessante no mercado, porque logo que o Trump foi confirmado como presidente dos Estados Unidos, houve uma euforia do mercado e dos ativos ali, principalmente os ativos americanos. A gente viu um rally ali das bolsas, em particular ali de algumas ações, incluindo ali as chamadas 7 magníficas. Mas depois que o Trump assumiu, esse sentimento se transformou. E a gente está vendo agora o mercado preocupado com as primeiras medidas do governo, e a gente está vendo isso se refletindo, é claro, nos preços. As bolsas americanas aí, do pico, elas acumulam uma queda ali, quando eu estou falando de bolsas, estou falando do S&P 500, acumulam uma queda da ordem de 10% desde as máximas. E, além disso, a gente está vendo um enfraquecimento do dólar em relação a outras moedas globalmente. Por outro lado, os mercados emergentes, que deveriam ser os mais afetados pelas políticas do Trump, a gente está vendo o oposto acontecendo, pelo menos nos mercados. E nisso a gente está vendo aí uma alta do Ibovespa e aqui um fortalecimento do real também em relação ao dólar. Então, Eric, eu já queria começar te perguntando o que está acontecendo, afinal de contas. Por que os investidores estão reagindo mal a esse começo de governo Trump? Sim. Acho que o mercado sofre de ansiedade, né? Então, esse Trump Trade, né, que são as ações que se beneficiam por serem de tecnologia, estão ligadas ao Trump, né? Muitos dos fundadores dessas empresas de tecnologia estão próximas do governo, o Elon Musk está no governo, e o Trump Trade no que era previsto originalmente, que é a inflação, as tarifas de importação vão aumentar o preço dos produtos importados, isso vai gerar inflação que vai aumentar os juros, que deveria levar a um aumento de juros que valoriza o dólar. Tudo isso aconteceu em um mês, né, basicamente, desde a eleição do Trump até o fim do ano passado. Foi muito concentrado e o Trump Trade funcionou. Mas a partir exatamente da posse, né, no 20 de janeiro, começou a desarmar tudo. Acho que o mercado ele se antecipou, né? O mercado sempre vai um pouco mais rápido do que a economia real e colocou isso no preço muito rápido. Mas tem uma coisa que é diferente, e talvez é o que está fazendo a diferença agora, que é diferente em relação ao primeiro mandato do Trump, que é a retaliação, né? Você tem um nível de animosidade maior dos parceiros comerciais em retaliação aos Estados Unidos. No primeiro mandato, ele assumiu em 17 e só colocou a primeira tarifa em janeiro de 18. E ele estava tentando entender como a máquina funcionava, né, os números exatos. Então, esse meio tempo meio que desarmou os espíritos, e aí as retaliações foram mais lentas e foram menos políticas e mais econômicas, vamos dizer assim. Porque agora a retaliação vem acompanhada de uma retórica política. E essa retaliação, ela virou a história do Trump Trade porque ela acaba levando a uma situação que no limite seria a retração no comércio mundial, né? Então o mundo deixaria de transacionar, de trocar, e aí a atividade econômica ia cair como um todo. E é meio que isso que entrou no preço, né? Se você tem uma atividade mais fraca, você tem o dólar cai, porque os Estados Unidos é quem mais se beneficia. As ações acabaram voltando também por conta de uma expectativa de uma atividade mais fraca. Tem gente falando assim em risco de... Você vê, a gente estava falando em risco de aumento de inflação e juros nos Estados Unidos, tem gente pontuando que pode ter um risco de recessão. Né? A gente mesmo, a Casa Mirabeau, lá fora, a gente aumentou um pouco a probabilidade de um risco de recessão. Ainda é cenário menor, mas aumentou um pouco. O próprio Trump falou um pouco sobre isso. Obviamente ele não admitiu abertamente, mas ele até falou que isso poderia acontecer como parte da cura, né, da economia americana. Sim. E é interessante porque levaria a outra plataforma dele, que é manter o juro baixo, né? Porque se você tem recessão, o Fed ia ser obrigado a cortar juros, né? Ou manter o ritmo de corte de juros. Mas então a gente está vendo uma guerra comercial, dá para dizer que a gente está vendo uma guerra comercial mais acirrada do que foi no primeiro mandato do Trump, e você mesmo mencionou, né? A expectativa era de um dólar forte e uma inflação pressionada. Então vocês acham que essa guerra comercial pode acabar tendo o efeito oposto, um dólar mais fraco e uma inflação também mais branda, porque vai ter essa recessão? Sim. Eu acho, Júlia, que é toda uma questão de o que Trump a gente está vendo? É o negociador, né, ou o político da campanha? Né, porque ele, no primeiro mandato, ele usou uma estratégia de negociação que é essa de colocar o bode na sala. Né? Você entra com uma medida... A história das tarifas contra a China foi bem isso. Né? Ele colocou a tarifa em 100 bi, a China colocou em 100 bi, só que aí eles foram subindo, tem uma hora que 100 bi de bens importados, né? Só que a China exportava 500 bi para os Estados Unidos e os Estados Unidos 550, e os Estados Unidos exportavam 150 bi para a China.
Então, na verdade, chegou uma hora que a China não tinha mais o que tarifar. Mas eles chegaram num acordo. Não sei se a gente vai se lembrar disso, mas no começo de 2020 eles assinaram um acordo. A gente, obviamente, não lembra porque a gente foi atropelado pela pandemia. Mas eles fizeram um acordo o saldo comercial, o déficit comercial dos Estados Unidos com a China reduziu desde então. Então aquela estratégia foi meio bode na sala, né? Foi, eu te jogo um cenário muito ruim, eu tenho poder político para isso, eu tenho poder econômico para isso, e trago você para a mesa de negociação com expectativas mais ajustadas ao que eu quero. Né? Se for isso, eu acho que é um começo turbulento, está sendo o primeiro mandato só em fast forward, né? É um começo mais turbulento, mas ele tende a se acomodar numa situação mais moderada, no meio do caminho, né? Que se for uma técnica de negociação, é isso. Mas dadas essas retaliações, Exato, é o que ele mudou, vai né? conseguir trazer para a mesa de negociação Sim. os seus parceiros? Essa é a questão. Né? Sim. Eu acho que o que importa é a China, né? No final das contas. Os outros parceiros... Com a Europa, acho que foi retórica. Com o Canadá, acho que não é... Mesmo com o México, né? Que também tem um déficit importante. Vai rolar 200% de imposto sobre o nosso vinho, Exato, o Eric, será? Imagina isso, né? Eu acho que aí é retórica política, é meio que cada um falando para suas plataformas. Com a China é o que importa, de fato, para a economia mundial. Você tem uma polaridade comercial importante entre esses dois atores, né? Estados Unidos e China. O resto é meio se arranja lá, né? Se acomoda, né? Nessa situação. O que vai importar realmente é Estados Unidos e China. E aí ainda não teve uma retórica mais hostil, tá tendo uma escalada, mas não foi nada parecido com a Europa, lá, os 200% de imposto sobre vinho e espumante, né?